Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quarentei Agora, que é o podcast do Quarentantos, onde a gente sempre conversa com mulheres, trazendo conteúdo para mulheres. Meu nome é Paula Moraes e hoje eu estou aqui com duas convidadas muito especiais, né, que além de serem convidadas, são minhas amigas de coração. E a gente está trazendo para vocês um tema muito especial, que é sobre os cuidados paliativos. Então, eu estou aqui com Roberta Benini, que é enfermeira paliativista, e também com Beatriz Bousada, que é psicoterapeuta e neuropsicóloga clínica. Sejam muito bem-vindas. Obrigada por aceitar esse convite, porque esse tema é de extrema importância a gente conversar sobre eles e eu aprender também um pouquinho mais. Sejam bem-vindas. Muito obrigada, Paula. É um prazer enorme estar aqui. Realmente é assim, um prazer muito grande por falar de um assunto que eu gosto tanto e um assunto tão importante, né? E vindo de você, de uma história que a gente construiu, né? É Com esse verdade. assunto. E Uhum. estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É, não poderia ter escolhido, né, uma profissional na área de enfermagem melhor do que você. Já vou explicar para vocês por quê. E a gente também está aqui, né, com a Beatriz, né, psicoterapeuta, para depois falar um pouquinho para a gente, né, Beatriz? Fala um... Obrigada, Paula. Boa noite. Boa É um noite. prazer estar aqui e trocar algumas ideias relacionadas a esse tema. É, sim, realmente é muito importante. Eu acho que é uma combinação perfeita, né? Uma profissional técnica há tantos anos e a Roberta vai falar sobre isso e você também aí apoiando, né? Não só os pacientes, mas principalmente a família e os cuidadores, Com né? Que certeza. nós vamos falar bastante sobre isso ainda. Pois então, gente, esse tema, como eu falei, é muito importante para mim. Eu fico até emocionada de falar, porque apesar de eu ser da área de saúde, né, eu sou bióloga, trabalho há muito tempo com pacientes com câncer que fazem transplante de medula óssea, e eu nunca imaginei passar por uma situação dessa na minha própria família, principalmente com a minha mãe. Então, há um ano atrás, mais ou menos, foi uma grande surpresa descobrir. Minha mãe teve o diagnóstico de um câncer já em estado avançado e foi um susto para todo mundo. Né? Então, ela teve um câncer de pulmão, o diagnóstico foi um câncer de pulmão com metástase cerebral. E quando o médico me disse isso, eu sabia do que se tratava, mas eu não queria acreditar. E eu acho que na família como um todo, isso caiu como uma pedra difícil de carregar, muito pesada, e eu tive que aprender muito sobre os cuidados paliativos, porque já pensava que talvez ela não tivesse chance nos tratamentos convencionais, já assim, tendo em vista o diagnóstico naquele momento. E então eu tive que aprender, ler muito sobre isso e ter muita coragem para poder tomar essa decisão. Então, nós tentamos vários procedimentos, como quimioterapia, radioterapia, mas chegou um momento que a gente viu que ela não aguentava, que ela ficava muito mais tempo internada e sofrendo do que nessas tentativas de cura para um câncer que já estava muito avançado. E foi quando eu encontrei a Roberta no hospital onde minha mãe estava internada e a gente se conheceu, né, Roberta? E naquele momento foi um alívio, foi um abraço de almas e a gente se conectou. E quando ela me explicou o que são os cuidados paliativos, naquele momento eu falei: é isso que minha mãe merece. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu sei que cuidados paliativos é um tema da sua vida que nos Uhum. emociona muito, mas explica para a gente o que de fato são esses cuidados paliativos, né? Na verdade, os cuidados paliativos, ele é a área da saúde que vai cuidar desse paciente que tem, né, um diagnóstico de uma doença incurável, intratável, em progressão e que está acometendo a vida, que vai acometer, né, na vida, na morte, no caso. Então, assim,
Quando o paciente ele recebe esse diagnóstico, né, de uma doença incurável, a família também recebe, falar de não tem mais o que fazer para esse paciente, e aí ele vai para o cuidado paliativo. Isso muito nos incomoda, porque paliativo nos remete à gambiarra. Né? Vamos fazer um paliativo. Deu problema no chuveiro aqui, vamos fazer um paliativinho ali. E aí o chuveiro funciona mais um verdade, pouquinho. Eu não tinha parado para pensar nesse termo, e realmente. E aí, assim, muito incomoda quem faz, né? Quem presta o cuidado por conta disso, de achar assim, muitos pacientes chegam e falam, o médico falou que não tem mais nada que fazer por mim, e aí mandou eu procurar o cuidado paliativo. Na verdade, o cuidado paliativo, ele entra na vida de um paciente, ele pode entrar na vida de um paciente desde o primeiro momento que ele recebe um diagnóstico de câncer ou de uma doença degenerativa, progressiva, incurável, né? Demências, cardiopatias, não só a oncologia, né? Então, claro que a equipe do cuidado paliativo, ela não vai ser a principal nesse momento, porque ele ainda está num processo de terapia modificadora de doença. Então, ele ainda tem esperança de cura, de tratamento, né? Mas isso não impede dele ser acompanhado por uma equipe de cuidado paliativo, porque muitas vezes, a gente fala muito isso, que para a gente conseguir sucesso no cuidado do paciente, quando nós, da equipe de cuidado paliativo, nós passamos a ser o principal, a equipe principal, porque já não tem mais essa possibilidade de cura, né? E a doença, sim, está em progressão e ela não para de progredir, né? Então, muitas vezes, a gente entra e a gente passa a ser a equipe principal. E para isso, para a gente construir isso, tem que ter um tempo para a gente criar uma empatia, vínculo, né? Criar né? um vínculo, claro, né? Quem é essa pessoa que está entrando na minha vida agora e que já está me dando notícia tão ruim, porque infelizmente nós somos portadores de doenças, de notícias difíceis, Sim. né? Muitas vezes passaram por vários médicos que não tiveram coragem De falar. de falar, ou não aprenderam na faculdade ou na vida profissional a dar notícias difíceis. E nós, da equipe de cuidado paliativo, um dos compromissos nossos é sempre falar a verdade e sempre falar aquilo que o paciente tolera ouvir. E não é o que eu quero falar para ele. Ainda tem essa questão da sensibilidade. Vocês têm que ter essa sensibilidade. Sim, sim. E aí que tá, né? O cuidado paliativo ele não é centrado em protocolos, porque eu vou cuidar de cada paciente com a sua biografia, com a sua história e com a sua família. Então não tem como pegar guidelines e é isso, é pá, pá, pá. Não tem, né? O cuidado paliativo ele é muito específico. É eu chegar na casa da Paula e conhecer a Dona Maria de Fátima, quem é a Maria de Fátima, quem são os filhos, quem é a rede de apoio dessa família. Muitas vezes a família não tem rede de apoio, né? Muitas vezes a família está destroçada mais do que o paciente. Com Muitas certeza. vezes tem a conspiração de silêncio. Não fala nada para minha família que eu sei, porque se a minha família souber que eu sei, Meu Deus. né? Então, assim, o cuidado paliativo ele vai muito além do que cuidar de uma doença. A gente deixa de cuidar, de olhar para a doença, que muitas vezes foi o principal ali a vida inteira, cuidando, tratando, e ela está em progressão e não tem cura. E aí nós chegamos para tratar do paciente. Então, a gente passa a centrar o paciente ali no cuidado e deixa a doença dele de lado. A doença já está fazendo o papel dela. E que é catastrófico, né? Eu me lembro bem um dia que você e o doutor Francisco, que, né, deu, nossa, toda assistência também em casa para minha mãe já, né? E eu lembro que o doutor Francisco me disse assim, a gente precisa olhar, e você tocou nesse assunto, por isso que eu me lembrei, a gente precisa olhar a biografia do paciente. Qual que é a história do paciente? O que a sua mãe desejava? Ela chegou a comentar com você ou com algum dos seus irmãos como ela gostaria que fosse o fim dessa jornada?
Eu achei isso tão... Falei, nunca imaginei que alguém pudesse me fazer uma pergunta dessa. E ao mesmo tempo que parece ser uma pergunta fria, do jeito que isso é conduzido pela equipe, no meu caso especificamente, me trouxe tanto conforto. Eu achei aquilo, falei, tentei voltar no passado e eu lembro que eu falei para ele, falei, não, ela nunca disse sobre isso. Acho que a gente não pensa como a gente vai A querer gente não ser conversa cuidado, sobre não isso. conversa. Então, eu acho que nesse momento cabe, como a gente não fala sobre isso, cabe aí a pessoa responsável Sim. falar, e agora? Eu sou responsável pela decisão que ela não me, ou se ela tomou, ela não me disse. E aí vem realmente, essa carga de responsabilidade misturada aí com a parte emocional, com tudo isso. E aí essa equipe que você fala, né, esse trabalho é tão importante no tocar, porque você não entra só na casa da pessoa, né, do paciente, você entra na vida de toda a família. Isso. E como que funciona essa equipe? Quem faz parte de uma equipe, né? Porque nunca é um profissional só. Na verdade, assim, né, a gente trabalha, a equipe é muito grande. Claro que hoje é muito difícil de ter uma equipe 100% completa, porque nós, né, nós enfrentamos limitações, né? Então, assim, não se faz. Primeiramente, é muito importante dizer que não é possível, é impossível fazer cuidado paliativo sozinho. O médico não faz cuidado paliativo sozinho, o enfermeiro não faz, porque a gente precisa, o paciente, ele não tem só a dor física, ele tem uma dor que a gente chama de dor total. Essa dor total, quando a gente passa a deixar de olhar para a doença e olha para o paciente, a gente vê que ele tem uma dor total. A dor total é a dor física, é a dor espiritual, é a dor social, é a dor familiar. Então, quando nós entramos nessa vida, a gente precisa cuidar disso tudo. E por isso a gente precisa tanto de uma equipe que compõe o médico, o enfermeiro, né, o psicólogo, é muito importante nessa questão, o fonoaudiólogo, o nutricionista, farmacêutico, a gente tem capelões, né? Tem equipes que têm capelões, técnico de enfermagem, né? Então, assim, me desculpe se eu esqueci de alguém, fisioterapeuta, né? Nutricionista. Então, assim, é a equipe inteira, multiprofissional mesmo, multidisciplinar, né? Para dar esse Na apoio. verdade, interdisciplinar, porque a gente precisa de conversar, a gente precisa de interagir, né? Então não adianta ser multi, tem que ser inter, porque todo mundo é responsável por um pedacinho ali daquela pessoa, né? Eu preciso de todos, eu não consigo fazer sozinha. Então, por isso é tão importante, por isso o paciente ele se sente tão importante também nesse momento. Poxa, nunca ninguém me perguntou isso, nunca ninguém quis saber da minha vida. Eu sempre fui tratado como, é o paciente do 1500 e alguma coisa que tem um câncer de pulmão. É o câncer de pulmão do quarto tal. E para a gente é muito importante a Maria de Fátima. Mas como que ela gosta de ser chamada? Fatinha. Ela gosta de chamar de Marinha. Então a gente tem essa liberdade, mas para isso precisa desse tempo de construção. Nem sempre a gente consegue ter, né? Porque muitas vezes chega para a gente já Tudo muito rápido, pode ser. na fase final, assim, nos momentos derradeiros. Mas mesmo assim nós conseguimos dar conforto, né? Muitas vezes o físico é mais fácil, porque ele é mais visível, a gente está vendo náusea, vômito, dispneia, né? Delírio. Então, aquilo que dá para a gente ver é mais fácil. Nos outros, a gente precisa da psicóloga, claro, que vai entrar num mundo totalmente, né, desconhecido e que muitas vezes ele não vai falar isso com a gente, ele vai falar com a psicóloga, né? Porque eu acho que o cuidador, nesse momento, quem está cuidando do paciente, que está nesses cuidados paliativos, né, essa pessoa da família, né? Geralmente é da família, ela tende a se mostrar forte o tempo todo para a equipe paliativista, né? Para o médico, para o enfermeiro. Sim. Não pode deixar. O que eu preciso fazer? Eu vou resolver, Sim. eu vou fazer, eu consigo fazer isso, porque é para dar o melhor, Sim. né? E aquela parte, né? Aquele coraçãozinho machucado, né? a famosa dor na A alma, dor. que às vezes chega a ser física, né, Beatriz? Às vezes a Pode gente ver. sente uma dor
física, como que o paciente, né, nessa situação, que às vezes é o filho, às vezes é o marido, às vezes é a mulher, né? Como é para ele, assim, essa sensação, porque a gente escuta muito falar que esse paciente começa a viver um luto antecipado. É isso mesmo? Falar sobre esse tema, nós estamos falando sobre morte e luto, né? A morte, ela não é uma situação natural da gente conviver, nem de conversar. Tanto é que quando a gente escuta assim, ó, fulano de tal morreu, dá aquela coisinha assim dentro, né? Porque, na verdade, a gente começa a remeter a morte pra gente, para a questão da perda, né? E Da o finitude. luto antecipado, né? Que o familiar passa, como por exemplo, né, o que você relatou para gente, é muito complicado, né? A pessoa precisa ter uma maturidade de buscar ajuda, que na verdade é o acolhimento, né? É o abraço que eu dou quando o paciente chega, né? E nesses primeiros contatos, buscar identificar a intensidade da dor. Nesse meio tempo, entender quais que são os traços que estão realçando relacionado a uma personalidade, né? E como que vai suportar Sim. essa dor, né? Analisar, se tiver tempo, porque você falou que inclusive pode ser que nem tenha esse tempo, mas se Infelizmente. tivermos tempo, né? Como que vai ser esse luto? Se a pessoa vai se prender em alguma das etapas do luto, né? Porque a gente já começa a falar de uma negação. É o primeiro ponto. E eles oscilam muito, né? Não Assim, é? quando eles recebem esse diagnóstico e quando eles sabem, muitos sabem, quase todos sabem, né? Porque, como a gente fala, não adianta esconder do paciente. A gente, quando tem uma gripe, a gente sente que o corpo não está bem. Então, um paciente que tem um câncer terminal, ele sabe que ele não está bem. Só que muitas vezes ele não quer falar, ele terceiriza a responsabilidade. Eu não quero saber, eu quero que a minha esposa decida por mim, né? Então, assim, quando eles oscilam muito na raiva, Isso. né? Sim. E a gente não pode trazer para nós que cuidamos, né? A gente às vezes recebe o paciente, ele tá com tanta raiva, ele te trata, entre aspas, tão mal, que você fala, nossa, mas não é comigo. A dor é dele, ele tá com uma dor que ele tá com raiva. Uma hora é negação, outra hora é aceitação, e isso é muito pendular. Não é, né? Existem aqueles livros lá que falam das fases, mas a gente sabe que isso é muito pendular. Uma hora tá tem aceitação, outra hora A revolta, outra hora... preocupação, quando o familiar me procura, eu entender assim, ele está muito ansioso. Não, ele está muito depressivo. A história dele de vida faz com que talvez ele não suporte isso nesse ponto. Então, eu não direciono sozinha. Eu já começo a pensar na conexão com outro profissional, né? Que na verdade o psiquiatra é bem adequado nesse momento, né? Para poder trabalhar essa parte assim desse suporte até que aconteça e depois também, se precisar, durante mais um tempo. E se ele agarrar na etapa de depressão, Sim, como que a gente faz? Porque cada um vai lidar de uma maneira diferente De com uma o forma luto, diferente né? com o luto. E aí que vem uma questão muito interessante, porque a prática, né, no consultório, para mim, é trazer o familiar, né, ali, o meu paciente, né, para o presente. Então, trabalha-se o valor do presente, daquele momento que ele ainda está vivendo com a pessoa querida. Né? O quanto que isso é difícil hoje em dia, né? Sim, eu penso assim, o quanto precisa ser dinâmico o papel do terapeuta, né, do psicólogo nesse caso, porque nesse momento onde eu estava cuidando da minha mãe, e sabia qual seria o fim, que não demoraria muito, e eu falava, ai, como que eu vou suportar viver essa perda diária, né? Durante esse período, uma amiga minha perdeu a mãe dela, assim, da noite para o dia. Mãe saudável, dormiu, teve, eu acho, uma parada cardíaca e, enfim, assim, como a gente brinca, assim, ela acordou morta, né? Então, assim, amanheceu sem vida. E isso me veio na cabeça, eu fiquei questionando, gente, eu tenho que agradecer a Deus a oportunidade, por mais difícil que seja, a gente ver um ente querido, amado, mãe, pai, né, que
que tá indo embora e você sabe que aquilo está acontecendo, antes assim eu poder dizer a ela todos os dias que eu a amo, perguntar para ela todo dia o que ela quer comer, eu lembro a glicemia dela alta, É valorizar o o presente. presente, isso eu aprendi tanto Sim. e tento aplicar isso na minha vida hoje. Isso. E eu lembro a Roberto e o doutor Francisco falava muito assim, deixa ela comer, tá alta, a gente corrige com a insulina, o desejo dela é comer um brigadeiro, uma mousse de chocolate, Sim. entendeu? Então vamos trazer esse prazer para ela e a gente precisa aplicar isso, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, E não demorar para fazer, né? Porque muitas vezes, entrando na minha área, né, na parte da enfermagem, eu falo muito com os meninos que trabalham comigo. Mas tem urgência em cuidado paliativo? Tem. A dor é uma urgência para o paciente, né? Por quê? Da mesma forma que quer comer alguma coisa que, nossa, hoje eu acordei querendo comer frango com quiabo. Vamos dar para ela frango com quiabo, por que não? Porque pode ser o último frango com quiabo da vida dela. E pode ser, né? Vamos medicar, mas é rápido. Por quê? Porque se eu esperar 50 minutos para fazer uma medicação para dor, esse paciente pode morrer com dor. A gente nunca sabe o momento exato, a gente sabe, né, pelos estudos, pelas nossas, fugiu a palavra, pela experiência, que está chegando o momento final, mas a gente não sabe o momento exato, né? Então, assim, não deixar para depois, né? O tempo é muito importante no cuidado paliativo, né? Quanto tempo que tem? Existem estimativas que a gente consegue até para ajudar o paciente e a família a fazer as suas despedidas, né? Tem pacientes que perguntam porque tem coisas para resolver. Eu tenho que ir no cartório, eu tenho que assinar eu tenho que fazer algum documento, eu tenho que passar coisas para o nome dos meus filhos e eu preciso fazer isso enquanto eu tenho lucidez. Então, também é importante. Então, assim, o tempo, quando a gente fala de cuidado paliativo, a gente fala de tempo. E o tempo é preciosíssimo para o paciente. É muito para o paciente, para a família. Então, nunca banalizar assim, depois eu faço. Não. O paciente de cuidado paliativo, ele não tem depois. O depois pode ser tarde demais e você como familiar, ficar com remorso. Poxa, por que eu não fiz? exatamente, Né? fazer Então, de tudo, né? É fazer de tudo. E só voltando à questão da gambiarra, que eu lembrei que eu não falei, o que eu queria dizer do cuidado paliativo, é que quando a gente se sente incomodado, porque lá, né, a palavra paliativo vem do latim pallium, e pallium é manto, é aquilo que protege. Então, os cavaleiros, né, nas antiguidades, eles usavam o manto para se defender das intempéries né, de tudo. Então, o paliativo ele veio nesse sentido, para você proteger. Ele vem para proteger e não uma gambiarra. Então, assim, incomoda a gente luta muito nisso, né, por conta disso, porque é um tema tão lindo, é uma área tão nobre, tão rica e muita gente não conhece ou desfaz um pouquinho por ter ainda essa percepção de ser uma coisa que no último momento de vida, vamos fazer o paliativo, né? E a gente está conversando aqui, olha quantas áreas que a gente atinge, né? E quando você falou relacionado às demências, né? Me veio a questão de entender que hoje em dia as demências estão aparecendo em mulheres novas, Sim. né? Sim. E assim, e que a valorização do presente, da vida, ela tem que ser inserida num contexto o tempo todo. Sim. Porque acaba que não é um tratamento paliativo, é como se fosse um preventivo, Sim, né? Para sim. prolongar Sim. com uma qualidade de vida, com Exatamente, todo o qualidade de acesso vida. né? Sim. Com os multiprofissionais relacionados a isso. Porque, infelizmente, a gente só vai ter acesso, muitas vezes, ao psicólogo, ao terapeuta, a um médico que entenda de dor, né? Por que não? Tá sentindo uma dor, um desconforto, às vezes a gente foca muito na doença e esquece das outras coisas. Então, é o que eu disse, a gente não precisa ser a equipe principal, mas por que não acompanhar? Porque aí, quando chegar o momento, você já tem intimidade, você já conhece tudo, então é muito mais fácil lidar assim, né?
Eu acho que esse podcast de hoje, esse bate-papo, acho que abre a visão, dá um pouquinho mais da visão sobre os cuidados paliativos, que isso possa provocar, né, as pessoas a entenderem mais por isso, porque, Sim, como a Beatriz falou, que a questão da demência é acontecendo em pessoas mais jovens. Gente, em algum momento, alguém da nossa família, de qualquer família, pode precisar, e sim, que isso não seja um susto, que a gente possa sim. abraçar essa oportunidade pensando que é um cuidado, não é um cuidado para a morte, é um cuidado para Para a a vida. vida, É. Sim. né? Mulheres com 47 anos, eu tenho pacientes que estão descobrindo agora Alzheimer, estão descobrindo mal de Parkinson. Então, enquanto tem essa consciência, que a gente possa escolher Sim, também como a gente quer, que venha a sim, pergunta do Dr. Francisco, é. foi a pergunta que ele fez para mim, né? Como você quer que seja o seu, a sua finitude? Sim. Como você quer ir embora? E a gente não está falando de cuidado paliativo, não é sobre morrer, né? É como que a gente vai viver até lá? Viver Como que a melhor. gente Isso vai cuidar e mesmo, viver melhor até É. quando o momento chegar? E esse momento vai chegar para todos nós, com né? Um certeza. dia. Gente, foi muito bom conversar com vocês. Pena que acabou, mas eu espero que a Passa tão gente, rapidinho, né? muito rápido, que a gente possa trazer esse tema para conversar mais sobre isso, porque é muito importante para a saúde física, para a saúde mental, né? Para quem cuida, para quem está né, diante de uma enfermidade. E eu queria finalizar esse podcast contando uma coisa para vocês. Que eu me emociono, né? Não tem jeito, né? No dia, antes da minha mãe ir embora, eu prometi para ela que eu pegaria a flor do Roberto Carlos no show. E eu consegui pegar. Eu estava lá na frente, a flor caiu na minha mão. Eu falei, depois eu guardei essa flor, ela manteve-se assim viva com uma cor por 7 dias, quase 10 dias. E quando as pétalas começaram a cair, eu falei, eu quero guardar esse botão. E eu vou secar esse botão dentro do livro. E eu estava lendo o livro, né? A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes. Quem já ouviu falar sobre cuidado paliativo, possivelmente já leu. Tenho pessoas que eu conheço que estão lendo esse livro. Eu falei, eu vou colocar a Rosa dentro desse livro. E enfim, eu coloquei numa página e eu viajei para descansar um pouco. E quando eu voltei, eu falei, deixa eu ver como a Rosa está. E quando eu abri, e a Rosa inclusive está aqui. Tá aqui, ó, sequinha. Quando eu abri, eu me deparei com essa frase, que eu acho que é para a gente fechar o podcast, não poderia ter frase melhor. Para estar ao lado de alguém que está morrendo, precisamos saber como ajudar a pessoa a viver até o dia em que a morte dela chegar. Apesar de muitos escolherem viver de um jeito morto, todos têm o direito de morrer vivos. Quando chegar a minha vez, quero terminar a minha vida de um jeito bom. Quero estar viva nesse dia. Eu acho que é muito sobre isso o cuidado paliativo. Sim. Então, eu queria encerrar com essa mensagem para todas vocês que estão ouvindo, assistindo o podcast, em forma de agradecimento a você, Roberta e Beatriz, por terem compartilhado tanto conhecimento, e com certeza alcançaremos muitas mulheres e muitas pessoas com esse bate-papo de hoje. Amém. Muito Eu que agradeço. obrigada. Gratidão. Obrigada.